Gênesis do viver. Existe um momento na vida em que tudo parece perder o sentido. Não é necessariamente um grande desastre. Às vezes é apenas um silêncio interno, um vazio, uma sensação de estar vivendo, mas não estar realmente vivo. Muitas pessoas acordam todos os dias, cumprem suas responsabilidades, sorriem quando necessário, seguem o fluxo das exigências do mundo e ainda assim sentem que algo está faltando. Não é falta de informação. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Nunca tivemos tantas respostas disponíveis. E mesmo assim, a pergunta permanece: para quê? Para que continuar? Para que lutar? Para que insistir? Vivemos em uma era acelerada. Tudo é rápido, tudo é urgente, tudo é imediato. Mas quase nada é profundo. A dor é silenciada, a tristeza é mascarada, a ansiedade é normalizada, o cansaço virou rotina. E no meio disso tudo, existe uma desconexão silenciosa. Desconexão de si mesmo. Desconexão do sentido, desconexão do propósito. O Gênesis do viver nasce exatamente nesse ponto. Não como uma resposta pronta, não como uma fórmula, não como uma promessa de felicidade permanente, mas como uma proposta de reconstrução. Gênesis significa começo, mas não qualquer começo. Significa origem, significa nascimento. Significa o ponto onde algo novo começa a existir. E a verdade é que todos nós, em algum momento, precisamos de um novo começo. Não porque falhamos, mas porque mudamos. A vida nos transforma, a dor nos transforma, as perdas nos transformam, as crises nos transformam. E muitas vezes a versão que fomos ontem não consegue sustentar quem precisamos ser amanhã. O problema é que quase ninguém nos ensina a reconstruir. Ensinaram a competir, ensinaram a acumular, ensinaram a sobreviver. Mas poucos aprenderam a se reconstruir. E reconstrução não é apagar o passado. Reconstrução é integrar o passado. É olhar para a própria dor sem fugir. É reconhecer os próprios erros sem se destruir. É aceitar a própria sombra sem se condenar. Porque ninguém cresce negando o que sente. Ninguém amadurece fingindo que está tudo bem. Ninguém encontra propósito vivendo na superfície. Existe uma dimensão da vida que só se revela quando temos coragem de olhar para dentro. E olhar para dentro não é confortável. É confrontar inseguranças, é perceber padrões repetidos, é admitir medos antigos, é encarar a própria responsabilidade. Mas também é descobrir força onde antes só havia fragilidade, é perceber que a dor não veio apenas para destruir, ela veio para revelar. Revelar limites, revelar ilusões, revelar aquilo que precisa ser transformado. O Gênesis do viver não é um espaço de motivação passageira, é um espaço de consciência. Aqui não se trata de prometer felicidade constante, trata-se de desenvolver maturidade interior. Não se trata de evitar o sofrimento, mas de compreender o que ele está ensinando. Não se trata de se tornar alguém perfeito, mas de se tornar alguém consciente. Existe uma diferença profunda entre existir e viver. Existir é cumprir rotinas, viver é ter sentido. Existir é reagir aos acontecimentos. Viver é escolher a direção. Existir é sobreviver. Viver é participar da própria construção. E essa construção começa dentro. A psicologia nos ensina que existe muito mais em nós do que aquilo que mostramos ao mundo. Existe uma parte consciente, mas existe também uma parte escondida, uma parte esquecida, uma parte reprimida. E enquanto essa parte não é reconhecida, ela continua influenciando silenciosamente nossas escolhas. Repetimos padrões, entramos nos mesmos tipos de relacionamento, tomamos decisões semelhantes,
sentimos as mesmas frustrações e muitas vezes perguntamos: por que isso sempre acontece comigo? Talvez porque aquilo que precisa ser visto ainda está sendo evitado. A espiritualidade, quando compreendida de forma madura, aponta para essa mesma direção. Ela não fala apenas de algo externo, fala de um centro interior, fala de um chamado silencioso. Fala de uma consciência que busca integração. Não se trata de religião, não se trata de dogmas. Trata-se de sentido. Sentido para o sofrimento, sentido para as escolhas, sentido para a própria existência. Quando dor e consciência se encontram, algo começa a mudar. A vítima começa a se tornar responsável. O medo começa a se transformar em aprendizado. A queda começa a se transformar em base. E é aqui que o verdadeiro Gênesis acontece. Não no momento da vitória, mas no momento da decisão. A decisão de não permanecer igual. A decisão de olhar para dentro. A decisão de assumir a própria reconstrução. O Gênesis do viver é um convite à reflexão, um convite à maturidade, um convite à coragem silenciosa. Não é um caminho fácil, mas é um caminho verdadeiro. Aqui grandes obras serão utilizadas como base, grandes pensadores, grandes reflexões, grandes narrativas humanas, não para impressionar, mas para iluminar, porque a humanidade já enfrentou crises antes, já atravessou guerras internas, já buscou sentido em tempos difíceis, e existe sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Mas essa sabedoria precisa ser traduzida, precisa ser aplicada, precisa ser vivida. O ontem pode ter sido pesado, pode ter sido doloroso, pode ter sido marcado por erros, mas o amanhã ainda não está escrito, e ele começa a ser construído hoje, não com pressa, não com perfeição, mas com consciência. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja perdido, talvez você esteja em busca de algo que nem sabe nomear. Isso é mais comum do que parece, e talvez exatamente por isso este espaço exista, para lembrar que recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Para lembrar que reconhecer limites não é derrota, é crescimento. Para lembrar que ninguém está condenado ao próprio passado, existe sempre a possibilidade de um novo início, mas ele não acontece por acaso. Ele começa quando a consciência desperta. E despertar não é gritar, é perceber. Perceber que viver não é apenas respirar. Viver não é apenas cumprir dias. Viver não é apenas suportar o tempo passando. Viver é participar da própria construção. É assumir que a dor faz parte, que o erro ensina, que a queda amadurece. Mas, acima de tudo, viver é decidir. Decidir não permanecer preso ao ontem. Decidir não o repetir inconscientemente. Decidir não se abandonar. O Gênesis do viver nasce da consciência de que sempre existe um ponto de reinício. Mesmo depois do caos, mesmo depois da perda, mesmo depois do erro, mesmo depois da ruptura. O verdadeiro começo não acontece quando tudo está perfeito. Ele acontece quando alguém diz em silêncio: eu não vou continuar da mesma forma. Esse é o instante do Gênesis. Não é externo, é interno. É o momento em que a consciência desperta, em que a responsabilidade amadurece, em que o passado deixa de ser prisão e começa a se tornar aprendizado. Aqui não se promete uma vida sem dor, mas se propõe uma vida com sentido. Não se promete sucesso imediato, mas se oferece profundidade real. Não se promete respostas prontas, mas se constrói um caminho de reflexão, consciência e reconstrução. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez exista dentro de você algo que deseja recomeçar. Talvez exista uma parte sua que sabe que é possível viver de forma mais consciente. Este é um espaço para quem está disposto a olhar para dentro, para quem entende que crescer exige coragem, para quem acredita que o amanhã pode ser diferente,
mas precisa começar hoje. O Gênesis do viver é este início, não o início perfeito, mas o início verdadeiro. Um espaço onde grandes ideias encontram a vida real, onde a dor encontra significado, onde a consciência encontra direção. Seja qual for a sua história, seja qual for o seu momento, seja qual for o seu ontem, ainda existe amanhã. E o amanhã começa agora. Seja bem-vindo ao Gênesis do Viver.